na ponta do giz. Hoje, diretamente da cidade de Vitória da Conquista, e onde eu estou? Eu estou no CIEB, no Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica. E eu estou aqui com essa figura maravilhosa, a nossa coordenadora, Magnara. Se eu falei o seu nome errado, você me corrija, por favor. E o tema de hoje, para vocês, professores, para vocês, coordenadores pedagógicos, para a gestão escolar, o tema de hoje é inclusão. No dia de ontem, o governador anunciou, inclusive, que nós teremos assistente social e psicólogo nas escolas. Mas isso é uma outra conversa. Mas eu quero conversar. Seja bem-vinda na ponta do giz. Bom dia. Bom dia, professor. Que palavrinha é essa que nós vamos estar trabalhando? Inclusão, né? Num dos eixos que nós colocamos para trabalhar na própria rede, né, nós falamos muito sobre inclusão. E a prática? Bom, a inclusão é um processo lento, né? É um processo que precisa de muita atenção da escola. É necessário uma mudança, primeiro, de atitudes, né, para que esse processo possa acontecer de uma forma mais tranquila. É desafiador, né? A todo tempo a gente aprende como fazer a inclusão na escola. Né? A gente vê que, durante a história da educação, a inclusão ela vem acontecendo, né? E a cada dia que passa, a cada ano que passa, as legislações que vêm para fortalecer esse processo de inclusão na escola, vai nos dando a oportunidade de melhorar e de trazer esses estudantes, né, que são público da inclusão, para o protagonismo da escola, né, para fazer parte, de fato, das aprendizagens, da vivência e desse espaço tão rico que é a escola. Nós estamos falando das singularidades dessas pessoas tão especiais que precisam ser acolhidas, ou não só acolhida, mas respeitada pelas suas opções, pelo que são, né? Sim, quando a gente fala de inclusão, a gente não fala apenas do aluno que tem uma deficiência. Nós falamos de todo o público, né, o público em geral. Então, na inclusão, abarca-se a pessoa negra, a pessoa com deficiência, o LGBTQIAPN+. Né? Então, todo o público. Então, abrir as portas da escola para a inclusão é abrir as portas da escola para todos, sem exceção. Quando nós falamos das singularidades, das diferenças, dos processos de aprendizagem, porque eles são únicos, são plurais, quais são os desafios de se trabalhar inclusão na escola pública hoje? Existem várias barreiras, né, que a gente precisa superar. Entre elas, não só as barreiras físicas, arquitetônicas, né, as barreiras atitudinais, mas na concepção mesmo, né, do professor, do funcionário, do próprio estudante, das famílias. Então, a gente precisa superar, né, essas dificuldades de entender o que é a inclusão, né, e como, de fato, ela pode acontecer na escola. É desafiador, como eu disse, porque a gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação a isso, né? E isso se faz com o tempo, não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra, né? Com o tempo a gente vai conseguindo, no processo educativo, né, que promove essa educação para todos, que pensa o estudante em sua particularidade, compreende os seus processos e dá a ele a oportunidade de aprender. A senhora falou na questão da família, né? Esse trabalho com a família, esse acompanhamento de ver o seu filho, o seu parente, de como de fato ele é. Esse é o primeiro passo para incluir o aluno nessa nova comunidade, que é a escola. Com certeza, a família ela é uma parceira indispensável no cotidiano da escola, né? Não só no processo de inclusão, mas em todas as esferas da escola, a todo tempo,
né? Todas as mudanças que acontecem na escola, há necessidade da parceria com a família, né? Porque isso fortalece a relação do aluno com a escola. Quando o aluno chega na escola, e aí vamos falar um pouquinho das aprendizagens. Nessas singularidades e nas deficiências, nós temos ritmos do aprender diferenciado, com o seu tempo, com seus espaços. Como é que está sendo trabalhado isso, metodologicamente, com o professor, nesse respeito desse tempo de aprender desses indivíduos com deficiência? Bom, a nossa orientação ao professor é de que ele primeiro conheça esse estudante, né? Tenha essa percepção da necessidade e da potencialidade desse estudante. E, a partir daí, ele precisa desenvolver estratégias para alcançar, né, como esse aluno aprende. Então, a gente orienta aos professores que eles diversifiquem as atividades, que eles observem quais as melhores formas de aprender daquele estudante, e, a partir daí, ele possa utilizar as estratégias adequadas para a aprendizagem desse aluno. Nós estamos, às vezes nós vemos na própria família, ou até mesmo na escola, quando não há esse preparo, às vezes uma superproteção às pessoas com deficiência, ou que têm opções de gênero. Qual é o limite, ou qual é esse procedimento quando a gente detecta essa superproteção a esses indivíduos? O caminho é sempre o diálogo, né? A escola ela está aberta, né, para que a família participe ativamente dos seus processos. E quando a gente percebe que há algum entrave, nós convidamos essa família para o diálogo, né, com orientação, né, e assim, com a parceria também de outras instituições, de alguns programas da Secretaria de Educação, né, como o programa o Estado Voluntário, por exemplo, Educa Mais Bahia, tem nos favorecido bastante, porque, mediante essas oficinas, a gente tem contato com diversos profissionais, como psicólogos, assistentes sociais, que, de alguma forma, nos apoiam nesses processos vivenciados na escola. Agora o governador anunciou que os NTEs terão psicólogos, terão assistentes sociais para atendimento nas escolas, onde ela, na sua área de abrangência. Isso já é um avanço? Com certeza, é um ganho muito grande para a comunidade escolar poder contar com esses profissionais, né? Porque a cada dia que passa, a cada ano que passa, os desafios são maiores dentro da escola, né? Magnara, vamos falar um pouquinho da permanência desses indivíduos, né, numa escola que tem esse acolhimento, esse ver, esse olhar, e outros ambientes que não tenham esse olhar. Qual é a tendência do aluno ficar na escola? Com certeza, a escola que acolhe, a escola que promove uma educação inclusiva, ela vai conseguir manter esse estudante durante todo o período que ele necessita, né, até que ele consiga concluir a educação básica e possa acessar também o ensino superior, o mercado de trabalho. Quando a escola ela não tem esse espaço acolhedor, né, esse espaço que promove a sua permanência, certamente ele não vai conseguir se manter ali, né, porque as dificuldades são muitas. Se a gente for pensar, por exemplo, um estudante cadeirante, se a escola não tem uma rampa, são coisas simples, mas se a escola ela não tem uma rampa, ela não tem um sanitário, por exemplo, adaptado, esse estudante ele não vai ser atendido no mínimo das suas necessidades, e ele não vai conseguir frequentar a escola, né? Então, se a gente pensa um estudante com deficiência visual, se ele não tem acesso aos recursos que são necessários para a sua permanência, ele não vai conseguir, né, se manter ali. Então, a escola precisa ser esse lugar, né, de acolhimento, precisa ser esse lugar também de investimento, né, porque sem investimentos de recursos, né, tecnológicos, recursos didáticos, pedagógicos, recursos de pessoal também, para que as coisas funcionem de fato, então a gente acaba excluindo esse aluno da escola. Muito se fala que a avaliação
é uma grande discussão. E aí depende muito também do nível, do estágio, das deficiências que se apresentam, né? Mas eu quero falar do bojo das avaliações, desafios e níveis de desafios a serem colocados e a serem superados por esses alunos. Bom, a avaliação ela é complexa em qualquer situação, né? Mas, em se tratando do aluno com deficiência, a gente encara um desafio ainda maior, né? Porque se pensa em um sujeito que aprende de forma diferente, que todos nós aprendemos de forma diferente, cada um de nós aprende de um jeito, né? E, então, a gente potencializa isso quando a gente trata de um aluno com alguma deficiência ou um transtorno, né? Então, pensar a avaliação é dar possibilidades, né, para esse aluno alcançar a sua aprendizagem, quando a gente fala de avaliação da aprendizagem, né? Então, a gente precisa promover instrumentos diversificados, formas diversificadas de avaliar, pensando em avaliar o que ele aprendeu de fato, né? E não avaliar uma avaliação mais quantitativa, né? Mas uma avaliação de fato daquilo que ele aprendeu, pensando nas potencialidades que ele desenvolveu, né? No que ele tem para oferecer, né? E o que a escola de que forma a escola pode contribuir para que ele se desenvolva da melhor forma possível. Essa escola é uma escola que trabalha essencialmente com projetos, né? Através das estações dos saberes. É um facilitador quando você inclui, de fato, no fazer pedagógico? Com certeza. Os projetos, eles favorecem, sem sombra de dúvida, o desenvolvimento global do estudante, né? E, com o desenvolvimento de projetos, a gente percebe como esses estudantes eles conseguem desenvolver suas habilidades, né? Então, eles demonstram o conhecimento, não só o conhecimento que é adquirido em sala de aula, o conhecimento científico, mas também os conhecimentos artísticos, culturais, e eles acabam demonstrando ali suas habilidades, né, e suas áreas de interesse também. Isso vem ao encontro de dizer que essas relações intrapessoal e transpessoal, elas melhoram com esse processo, com esse convívio na escola e na sociedade. Sem dúvida, né? Porque quando a gente trabalha com projetos, a interação ela é constante, né? O aluno ele está em momento de pesquisa, ele está em momento de debate, ele está em momento de apresentar aquilo que ele aprendeu, né? Que ele construiu, e com certeza o conhecimento ele se torna mais significativo para ele. Mas quando nós falamos da importância da formação de professores, para a inclusão de todos os sujeitos, mas principalmente para os que têm deficiência. Nós acabamos de ganhar agora uma sala multifuncional, estamos muito felizes, né? Porque assim poderemos ter um profissional específico, né, naquela sala com dedicação exclusiva para esses estudantes do público da sala de AEE. Mas a formação de professores, de um modo geral, ela é imprescindível e deve ser constante, né? Porque as mudanças acontecem a todo tempo. E a gente precisa estar atualizado, estar pensando nesses alunos como um todo, né? Como eu disse, a inclusão ela acontece para todos, não é somente para a pessoa com deficiência. Então, a gente precisa buscar constantemente essa formação. Muito obrigado. Mas antes, olhe para aquela lei, eu chamo a lente do saber, Magnar. Dá um seu recado para os nossos colegas. A gente está falando na casa da gente. Aqui é uma sala de AC, né? Uma sala enorme de AC. Aqui são quantos professores, Magnar? Quase 140 professores. Quando a gente junta os coordenadores, equipe de apoio, chegam quase 200 pessoas. Isso mesmo, é uma equipe muito grande, é um trabalho desafiador. Mas a gente vai superando, né, os problemas a cada dia e tem sido prazeroso também, né? Porque a profissão, o educador, ele precisa estar em constante movimento, né? Precisa ser desafiado a todo tempo. E o trabalho com a educação, ele é desafiador, mas, ao mesmo tempo, ele traz um retorno, né? Quando a gente vê o avanço dos nossos estudantes, a alegria de ter alcançado o ensino superior, de ter chegado a alcançar os seus sonhos, seus objetivos, isso nos alegra, né? Bastante.
Então, olha ali, no olho da câmera, no seu olho, ela vai te olhar em uma palavra, inclusão. A inclusão é abrir as portas, né, quebrar os muros, é dar possibilidade de aprender, de conviver e de interagir com todas as pessoas, sem exceção. Aqui ficamos com mais um Na Ponta do Giz, diretamente do CIEB de Vitória da Conquista, com Robson Costa. Fique com a gente até o próximo programa. Você já parou para pensar qual o papel da escola? Não é apenas sobre testes, notas, boletim. Escola é onde os jovens fazem descobertas, cultivam sonhos, onde tudo que é importante aprender está presente. O respeito está presente, a amizade está presente, a inclusão também. A alimentação saudável está ali, presente. O conhecimento e a cultura, presentes. O esforço, o acolhimento. E a família também. A escola é como uma segunda casa. Mais do que aprender as matérias, é lugar de aprender a conviver, a compartilhar, a pensar e a cuidar. Escola é onde os jovens aprendem a fazer um futuro melhor. Uma campanha do Governo do Estado pela valorização das escolas.